Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, aqueles que estão acamados em casa, nos hospitais, nas UTIs, também aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, estamos celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum. O naquele tempo do Evangelho que acabamos de ouvir prolonga-se neste tempo que se chama hoje. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Eram muitos os que o admiravam, muitos os que o escutavam, como hoje, que caminha com Jesus, que ouve Jesus, que adora Jesus e que põe
a sua palavra e seus mandamentos em prática. Mas Jesus, voltando-se, lhes disse: E diz aos que o querem acompanhar hoje, com toda a franqueza, quais as condições para serem aceitos como seus discípulos. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. É impressionante a sinceridade do Senhor, nosso Deus. É tão escandaloso para os ouvidos politicamente corretos e almofadados do mundo atual, mas olhamos bem que não são todos os que podem ser discípulos de Jesus Cristo. É certo que todos são chamados, pois o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas também é certo que nem todos estão dispostos a escutar de verdade o convite do Senhor e aceitar suas exigências. E Jesus, nosso Senhor, é claríssimo. Ele somente aceita como discípulo, somente pode ser meu discípulo quem se dispõe, com sinceridade, a caminhar atrás dele, seguindo os seus passos no caminho. É ele quem dá as cartas, é ele quem dita as normas, é ele quem mostra o caminho e quem diz o que é certo e o que é errado. Que palavra tão difícil para cada um de nós, para o mundo atual, que se julga maduro e sábio o bastante para fazer seu próprio caminho e até para julgar os caminhos de Deus. Quem assim age, permanecendo fechado em si mesmo, diz Jesus, o nosso Deus Salvador não pode ser meu discípulo. E o que é ser discípulo? É colocar-se no caminho dele, é renunciar a decidir por si mesmo que rumo dar a sua vida, para seguir o caminho do Mestre, colocando os pés nos seus passos. Ser discípulo é se renunciar a si próprio, para ser em Jesus, pensando como ele, vivendo como ele, agindo como ele. Ser discípulo é fazer de Jesus Cristo o tudo, o fundamento da própria existência. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, a tudo que é, a sua própria segurança, ao seu próprio modo de pensar, não pode ser meu discípulo. É preciso que compreendamos que esta exigência tão radical do Senhor não é por capricho, não é arbitrária, não é humilhante ou desumana para nós. O Senhor é tão exigente porque nos quer libertar de nós mesmos, de nosso horizonte fechado e limitado à nossa própria razão, ao nosso próprio modo de ver e pensar as coisas e o mundo. O Senhor nos quer libertar da ilusão de que somos autossuficientes e sábios, de que somos deuses, como tem razão as palavras do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar
o desígnio do Senhor? Quem, portanto, investigará o que há nos céus? O homem sozinho é capaz de compreender o mistério da vida, que somente é conhecido pelo coração de Deus. Isto valia para ontem e continua valendo para hoje e valerá ainda para amanhã, mesmo com todo o desenvolvimento da ciência, com toda a pressão do politicamente correto e com toda a ilusão de que nos bastamos a nós mesmos e podemos por nós mesmos decidir o que é certo e o que é errado. O homem fechado em si mesmo jamais poderá compreender de verdade o mistério de sua existência e o sentido profundo da realidade. É preciso ter a coragem de abrir-se, de ser discípulo, de seguir aquele que veio do Pai para ser nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendermos o que está ao alcance de nossas mãos. É por isso que o salmista hoje nos faz pedir com humildade: ensinai-nos a cantar os nossos dias e dai-no ao nosso coração sabedoria. Só quando nos renunciarmos, só quando colocarmos o Senhor como o centro de nossa vida, do nosso modo de pensar e de agir, somente quando Ele for realmente o nosso tudo, seremos discípulos de verdade. Então mudaremos de vida, de valores, de modo de agir. É o que São Paulo propõe a Filemon, cristãos proprietários do escravo Onésimo. O apóstolo recorda ao rico Filemon que ser discípulo de Cristo comporta exigências e mudanças de mentalidade. O escravo deve agora ser tratado como irmão no Senhor. Não podemos ser cristãos apegados à nossa lógica e às coisas próprias do homem velho. Não podemos ser cristãos fazendo política como o mundo faz, sendo uma vida desregrada, tendo uma vida sexual como o mundo tem, pensando em questões como a homossexualidade, o divórcio, o aborto, o adultério, como o mundo pensa. Não podemos ser cristãos comportando-nos como o mundo se comporta e fazendo o que o mundo faz. Quer seguir o Senhor sem deixar-se, sem colocá-lo como eixo e prumo da vida, é como construir uma torre sem dinheiro. Não se chegará ao fim. É como ir para uma guerra sem exército suficiente. Seremos derrotados. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Que o mundo não compreenda esta linguagem é de se esperar. Afinal, o homem psíquico, homem entregue somente
à sua própria razão, não pode mesmo compreender as coisas do Espírito de Deus. O triste mesmo é que os cristãos, isto é, nós, tenhamos a pretensão de sermos discípulos sem procurar sinceramente nos renunciar, mortificando nossas tendências desordenadas, educando nossos instintos desatinados e deixando que a luz do Evangelho ilumine nossa razão e o nosso modo de pensar. Triste mesmo é ver tantos cristãos na ilusão de que podemos ser de Cristo, procurando aplausos e compreensão e elogio do mundo. Nada feito. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Esta sentença não tem apelo. Cuidemos bem para que, no fim de tudo, o nosso cristianismo não seja inacabado, tão inútil quanto uma torre deixada pela metade, ou uma guerra na qual a derrota é certa. Que nos valha a misericórdia de nosso Senhor e nos ajude a viver da sua palavra, porque, como disse hoje o autor sagrado, dirigindo-se a Deus, só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Que nos salve o Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Senhor, que alimentais e fortaleceis vossos fiéis com o pão da palavra e da Eucaristia, concedei-nos desfrutar de tal modo destes dons do vosso amado Filho, que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado domingo e uma semana que se inicia repleta das graças e bênçãos de nosso bom Deus.